Boa noite a todos. Antes de começar esse encontro, né, que é o primeiro encontro aqui do conteúdo da segunda unidade, queria só, assim, pedir desculpas de um certo modo, né, porque eu ainda não tive tempo, assim, para parar e corrigir a avaliação de vocês. A autoinstituição está finalizando o período, né, no caso relativo a 2020, então tá meio maluco lá, né, tá aquela correria, aquela loucura de prova por cima de prova, enfim. Muito aluno entrando em contato comigo para saber o que faz, né, das pendências, enfim. Aí eu acabei tendo que precisei focar um pouco mais lá, né, para concluir e ficar livre, para ter um tempo assim interessante para corrigir com calma, de toda forma. Mas enfim, então a ideia hoje é a gente começar essa segunda unidade, que são ferramentas básicas, né? Matriz, determinantes e sistemas são assuntos que são vistos numa abordagem mais simples no ensino médio, inclusive. Porém, aqui o nosso ponto de vista vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai interpretar uma matriz como uma simples tabela composta ou disposta por números ou funções. E sim, a gente vai fazer uma uma codificação em cima de vetores, né? Tudo aqui, todo esse curso vai ser baseado em vetores, tá? Lógico que aqui tem as definições tradicionais, né? Que a gente vai fazer a leitura e eu vou, né, falar as outras maneiras de interpretar, tá? Muito bem. Então, tá. Vamos começar aqui a leitura, né? Então, o que são matrizes, né? Então, eu escrevi o seguinte, né? Sejam dois números MN, naturais e não nulos, chama-se a matriz M por N, tá? Aqui no nosso contexto vai ser assim, vai ser nomeada, né? Não só no nosso, mas no contexto geral, matricial é assim, né? Que a gente diz. Toda tabela A formada por M vezes N números reais distribuídos em M linhas e N colunas, né? Que é a sua maneira de se distribuir. Então, aqui tem a representação do que eu estou falando, né? Tem uma matriz A, aqui está à disposição da minha matriz, né, que é o que a gente chama de ordem. Então, a minha matriz possui M linhas e N colunas. Essa é uma segunda representação, né, uma representação simples. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a minha matriz A ela é representada por esses elementos A minúsculos, e esse A minúsculo, de forma genérica, ele está na iésima linha e jésima coluna, né? Onde eu vou ter M linhas e N colunas. Então, essa aqui é a maneira tradicional da gente escrever as matrizes, né? E aqui está a forma genérica, né, dessa representação aqui. Então, esse 1, 2, né, esses índices aqui que tem em cada elemento da matriz, a gente pode considerar que, por si só, esses índices já diferenciam os elementos aqui dentro da matriz, né? O elemento que está na posição 1,
não necessariamente é o mesmo da posição dos dois, né? Pode ser que sejam idênticos, mas nem sempre. Então, a posição diferencia quem são os elementos. Tá? Tá, aí a maneira de representar a matriz, né, como aqui o texto diz, é por letra do alfabeto latino maiúscula, né, que é o nosso alfabeto. E normalmente os elementos da matriz é a mesma letra, porém minúsculos. Né? Então, essa aqui é de forma geral. Né? Aqui é a nossa primeira linha, então perceba que o primeiro número dos índices é 1, né, que se refere a isso. Aí, aqui, se a gente olhar os primeiros números aqui, ó, são todos idênticos a 2. Né? O primeiro número que aparece aqui no nosso índice é o que se refere à linha, e o segundo número é o que se refere à coluna. Né? Então, aqui eu tenho a primeira coluna, né? O segundo número são todos iguais a 1, aqui a segunda coluna, todos os números iguais a 2, né? Até a última coluna, todos os elementos têm o segundo elemento aqui do índice sendo igual a n. Fazendo a mesma observação que eu fiz na última coluna, temos aqui a última linha, né, que é a nésima linha. Então, nos índices, né, o primeiro número do índice, né, vai ser igual a n aqui na última linha. Então, um elemento qualquer A32, né, ele está na terceira linha e segunda coluna. Né? Então, é isso que indica, né, o primeiro elemento, a posição da linha, e o segundo elemento, a posição da coluna. Ok. Tá, aí só mais algumas considerações em relação à estrutura matricial, né? As filas dos elementos dispostos na horizontal, né, que são essas linhas, são chamados de linhas, né? No caso, eu acabei sendo redundante aqui na minha fala, mas esses elementos aqui dispostos na horizontal a gente chama de linhas. E as filas dos elementos dispostos na vertical a gente chama de coluna. Tá? Então, isso aqui é uma linha, isso aqui é uma coluna. Inclusive, eu já comentei aqui na hora que eu fui falando dos elementos. Né? Os termos IJ, que aparecem subscritos aqui nos elementos de A, indicam a posição em relação à linha e coluna, isso também eu comentei. Então, um exemplo aqui, o A47, ele está na quarta linha e sétima coluna. Tá? E esse termo aqui se chama ordem, eu também fiz esse comentário, né? E ele indica a quantidade total de linhas, né? E a quantidade total de colunas que está distribuído os elementos aqui da minha matriz. Aí tem alguns tipos de matriz, né? Esses tipos de matriz normalmente é em função da posição, em função da quantidade de linhas e colunas, ou de alguns elementos especiais que existem dentro da matriz. Né? E nós temos isso daqui. Né? Uma matriz linha, ela só possui exatamente uma linha. Então, um exemplo de uma matriz linha seria, sei lá, uma coisa assim. Só tem uma linha. Uma matriz coluna, né, é uma matriz do tipo M por 1. Então, de fato, aqui, essa matriz aqui, ela tem a ordem 1 por 4, né? Ou seja, tem uma linha só e tem 4 colunas. Um exemplo de uma matriz coluna, sei lá, é uma matriz da forma... Essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, quando o primeiro elemento é só o número 1, só tem uma linha. Quando o segundo elemento é o número 1, então só tem uma coluna. Ok, aí tem a matriz quadrada. Ela é chamada assim quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, um exemplo bem simples de matriz quadrada seria essa, né?
que eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Matriz diagonal, ela é uma matriz quadrada, uma matriz diagonal, e ela possui essas características. A e J não é zero se I for igual a J. Aqui eu não escrevi, mas o caso contrário vai ser igual a zero. Então, vamos fazer a descrição do que está dito lá. Então, ele diz assim, ó, A e J é diferente de zero se I for igual a J. Então, quando é que I é igual a J? Então, olhando aqui para a nossa matriz genérica, esse elemento I é igual a J, né? A posição da linha é exatamente a posição da coluna. Aqui é a mesma coisa, né? No caso, ele está na segunda linha, segunda coluna, ou seja, todos os elementos que compõem a linha diagonal. Lógico que essa matriz aqui ela é genérica, não quadrada, tá? Aqui, no caso, a gente está considerando uma quadrada. Ou seja, numa matriz quadrada, as diagonais têm alguns nomes, né? Recebem alguns nomes. Então, vou escrever aqui. Essa diagonal aqui se chama principal e essa diagonal aqui se chama secundária. Tá? Deixa eu reforçar aqui. Então, essa diagonal aqui é chamada principal. Observem que aqui essa diagonal ela meio que obedece ao sentido da nossa escrita. Né? Os elementos aqui, o primeiro elemento está mais à esquerda e mais acima. Os elementos da diagonal, cada elemento, né, se eu for seguindo aqui na sequência, cada elemento da sequência vai estar mais à direita e mais abaixo, né, que é mais ou menos assim que a gente escreve. A gente escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aqui já não segue bem esse padrão. Então, aqui é chamado secundário. Deixa eu só arrumar isso aqui, não ficou muito imprensado. Então, essa daqui é a principal. E essa daqui é a secundária. Muito bem, então, quando o I é igual a J, isso aqui nada mais é do que a diagonal principal. Então, ele está dizendo o seguinte, uma matriz é diagonal se os elementos da diagonal principal, ou seja, esses elementos que ficam aqui, né? Esse aqui é o elemento de ordem 1, esse aqui é o elemento de ordem 2, 2, né? Perceba que a repetição, né? A posição da linha é exatamente a posição da coluna. Então, aqui eu vou colocar um exemplo simples. Então, os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, né? E os demais são iguais a zero. É isso que caracteriza uma matriz diagonal. Ok. Sim. Aí tem a matriz identidade, que ela é uma matriz diagonal com A e J igual a 1. Tá? Aqui está incorreto. Tá? Ela é igual a 1 na diagonal principal. Tá? E 0 nas demais. Né? Quer dizer, aqui já... enfim, já está dizendo
de eu ter caracterizado a identidade como diagonal, né? Então ela já tem essa característica. A diferença é que todos os elementos da minha diagonal são todos iguais a 1. Então essa é a diferença e a gente representa assim. Identidade de ordem 3, por exemplo, é uma matriz 3 por 3, onde a minha diagonal ela é formada somente pelo 1 e os demais números são todos idênticos a 0. Tá? Essa é a característica da diagonal. A triangular, ela tem essa característica aqui. Já dificulta um pouco a leitura, mas vamos fazer aqui. Ela também é uma matriz quadrada, e os elementos da minha matriz não são zero se meu i for menor ou igual que j, ou o contrário. Aqui, no caso, tem essa escrita nada mais é do que as duas caracterizações. Tá? Agora eu não me recordo qual é a triangular superior e qual é a triangular inferior. Aproveitando esse exemplo, aqui já tem, por exemplo, essa aqui é a parte inferior da minha matriz, e nessa parte inferior, veja que aqui tem um triângulo, ela é nula, essa parte triangular. Se esses elementos não fossem zeros, eu diria que ela é uma triangular superior. Tá? E essa parte superior sendo zero, né, formado só por zeros, se os demais não fossem zeros, né, aí ela seria triangular inferior. Ou seja, a diagonal ela é as duas classificações de triangulares. Tá? Deixa eu só escrever uma matriz triangular propriamente. Então, um exemplo seria esse aqui. Essa aqui é dita triangular superior. Veja que a parte inferior é formada por zeros e a superior não. Então, ela é dita triangular superior por essa razão. E vamos só ver como é que ficaria a classificação aqui em relação a I, nosso I e nosso J. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele está na posição, ele é um elemento, sei lá, um certo A, que está na primeira linha e terceira coluna. Ou seja, aqui, a posição da linha é um número menor do que o da coluna. E esses três aqui é quando são idênticos, né? Ou seja, todos esses elementos que estão aqui, a posição da linha ou é menor ou é igual que a posição da coluna. Né? O número que aparece aqui é sempre menor ou igual ao que tem aqui. Então, essa classificação aqui é o que me diz, né, que ela é uma triangular superior. A inferior seria essa desigualdade no sentido contrário, né, que a igualdade também classifica a nossa matriz como triangular. Esse é um tipo importante de matriz, principalmente quando a gente for resolver sistemas, né? Então, uma das ideias para a resolução do sistema é a transformação da nossa matriz numa triangular. Então, por isso a ênfase aqui na classificação dela, aqui das matrizes. E a matriz simétrica é uma matriz que o AJ é idêntico ao AJI. Né? Então, aqui eu acho que é N por N, tá? Ficou aqui como se fosse diferente, mas está errado também. Aqui é X, né? Bom, enfim. Então, um exemplo de matriz simétrica seria essa daqui.
Lembrando que a matriz é simétrica quando isso aqui acontece, né? Ou seja, sei lá, o A13 tem que ser igual ao A31 e assim segue, né? Então, o A1, quando eles forem idênticos, né, beleza, aqui já é por si só. Aí, por exemplo, o A12 tem que ser igual ao A21, né? Então, o que aparece aqui tem que aparecer aqui, o que aparece aqui tem que aparecer aqui, e o que aparece aqui tem que aparecer aqui, para a minha matriz ser simétrica. Tá? Algumas operações em cima da simétrica faz com que ela seja invariante em relação à matriz original, né? Ou seja, existem operações que eu faço aqui na simétrica que ela não muda nada. Então, está aí um exemplo de uma matriz simétrica, né? Que é isso aqui que está acontecendo. Se a gente olhar esses dois, por exemplo, esse aqui é um elemento de posição 1, 3, esse aqui é o de posição 3, 1, né? E está obedecendo essa igualdade. Assim como os demais que eu não coloquei, né? O A21 é igual ao A12 e o A23 é igual ao A32. Tá? Ok. Até o momento está tudo tranquilo, né, em relação a essa classificação. Ok. Agora vamos ver algumas operações entre matrizes. Né? A gente vai ver duas matrizes, elas podem a gente pode somar duas matrizes, pode multiplicar uma matriz por um número, a gente pode transpor ou a gente pode multiplicar matrizes. Eu tenho essas quatro opções de operações. E aqui depois tem as suas respectivas propriedades. Tá? Essa parte aqui das propriedades é a parte algébrica, né? Das matrizes. Bom, o vetor ele possui as mesmas propriedades de uma matriz. E a razão é porque a gente pode interpretar uma matriz como sendo um conjunto de vetores. Por exemplo, eu posso interpretar essa matriz aqui como sendo um conjunto com três vetores. Então, por exemplo, imagine a questão das operações. Imagine que eu vou somar, sei lá, vários vetores de uma vez. Então, sei lá, vamos supor que vou pegar alguns elementos que estão aqui na nossa sala, né? Então, por exemplo, suponha que eu peça para o Isaac definir vetores. Ele me define três vetores. Então, ele me define esses aqui. Sei lá, esse vetor, esse e esse. Aí, uma maneira da gente representar esses vetores é na forma de matriz. Onde aqui eu estou considerando que cada linha é um vetor. Então, cada linha dessa aqui é um vetor que foi criado pelo Isaac. E suponha que eu vou somar simultaneamente três vetores, né? E na ordem da escolha. Suponha que eu peça, e aí, Lucas, escolha aí três vetores. Ele vai escolher aleatoriamente, quer dizer, segundo alguma concepção por parte dele, né? E a regra seria, o primeiro vetor que ele escolher vai somar aqui com o primeiro, né? Então, sei lá, vamos supor que ele escolha esse aqui. O segundo vetor vai ser somado com esse segundo vetor que foi escolhido pelo Isaac, assim sucede. Né? Então, sei lá, vou pegar aqui. E pronto. Então, essa construção que eu fiz, baseado numa possível escolha de vocês, tem algumas coisas que vocês
não poderia ter feito. Né? E tudo isso aqui é possível. Então, por exemplo, se meu vetor tem 3 entradas, que no caso, aqui no meu exemplo, aqui foi a escolha do Isaac, então o Lucas não poderia escolher um vetor de 4 entradas, por exemplo, né? Porque a quarta entrada não ia ter ninguém para somar aqui. Esse vetor, já que ele tem só 3. Né? Então, o número de coordenadas dos vetores tem que ser o mesmo. E a quantidade de vetores também, né? Aqui foi escolhido 3, aqui também tem que ser escolhido 3. O que isso significa? Né? A nível matricial, significa que eu só posso somar matrizes se as ordens forem idênticas. Né? Então, sei lá, essa aqui é 3 por 3. Eu tenho 3 vetores, com cada um com 3 coordenadas. Consequentemente, eu só posso somar com uma matriz 3 por 3. E o resultado é uma matriz 3 por 3. Que aí a gente soma os de posições equivalentes. Né? Então, por exemplo, essa linha somada com essa linha, né, olhando os vetores, significa que eu vou somar o primeiro com o primeiro. Né? É assim que a gente soma vetores. Consequentemente, é assim que a gente vai somar aqui nas matrizes, né? Olhando por esse ponto de vista. Então, 1 somado com menos 1 dá 0. 0 somado com 2 dá 2. 1 somado com 1 dá 2. Quer dizer, então, isso aqui seria o nosso vetor soma, né, que geometricamente ele é, né, dado 2 vetores, sei lá, sendo esses 2 ou não, a soma deles dois vai dar essa diagonal. Então, essa diagonal aqui, sei lá, se esse aqui for o vetor U, esse aqui for o vetor V, esse aqui é o vetor U mais V, né, que é o que a gente está gerando aqui. Então, essa é a geometria, linha por linha, né, que a gente está fazendo aqui. Continuando aqui a nossa ideia, aqui no caso vai dar 8, aqui no caso menos 1 mais 3 dá 2, e 2 com 3 dá 5, né? 3 com 7 aqui vai ser 10, 2 com menos 2 vai ser 0, e 1 com 9 vai dar 10 também. Então, essa é a nossa matriz soma, né, dado essas duas. E observe também que as ordens também se mantêm. Somar vetores não altera a quantidade de coordenadas deles, né? Consequentemente, se eu fizer agrupado, não vai mudar essa característica também. Tá. Subtrair matrizes é a mesma ideia de somar. A diferença é que, onde tiver o sinal de menos, né, eu tenho que fazer a troca de todos os elementos matriciais. Mas a ideia da soma e da subtração é exatamente a mesma. Tá? Então, essa é a ideia da soma, né? Aqui eu escrevi de forma genérica. Eu tenho uma matriz A que tem esse formato aqui, né? Os A e J são os elementos de A e os B e J são os elementos de B. A soma ou a subtração, né? Se eu considerar o sinal de cima, estou considerando a soma, vai ser a soma dos elementos de mesma posição, né? É isso que está escrito aqui. E o produto de matriz por escalar, dados o número real K pertencente aos reais, ou complexo, né? Pode ser desde que seja um corpo, né? Mas enfim, aí é uma questão de álgebra. Então, uma matriz, né? Sei lá, pegar uma matriz qualquer, tem M linhas e N colunas,
Então, o produto de uma matriz por um número, essa representação me diz que esse meu número multiplica todos os elementos da matriz. Licença que eu vou fechar aqui porque tá bem... Tá bem enérgico, né? Um dos grupos aqui. Bom, enfim, então, voltando aqui para a ideia das matrizes, né? Se eu pego aqui um número vezes uma matriz qualquer, então a ideia é que esse número multiplique todos os elementos da minha matriz. Isso também essas duas operações que acabei de mencionar são duas operações que também valem para vetores, né? Somar vetores é somar as respectivas coordenadas, multiplicar um número por um vetor é multiplicar todas as coordenadas do meu vetor por um determinado número. Então, aqui o meu produto vai dar o seguinte, aqui a gente multiplica todas, então 2 vezes 4 aqui dá 8, 2 vezes 2 aqui dá 4, né? Aqui dá 8 também, aqui menos 4 e 4. Isso é produto de matriz por escalar. Essa matriz que eu escrevi, né? Lembrando que essa questão da gente considerar vetor é opcional, é a maneira como a gente interpreta. Eu posso interpretar a linha ou coluna. Significa que isso depende do contexto que eu esteja falando. Tá? Então, se eu considero isso aqui como sendo linhas, cada linha um vetor, então aqui eu tenho 3 vetores de 2 coordenadas. Se eu considero como sendo como sendo as colunas, no caso os meus vetores, então aqui seria 2 vetores de 3 coordenadas. Tá? Não existe uma regra, um padrão aqui, né, para essa associação. Enfim, então, em alguns momentos, né, para não ficar muito denso, a gente vai utilizar, eu vou pegar a linha inteira e chamar de uma letra só, né, como se aquilo fosse um vetor. Mas, né, mais adiante, né, não exatamente agora. Ok, então, a ideia da transposição é a seguinte, eu tenho uma matriz A de ordem M por N, né, e a transposição, ela faz isso, né? Então, vamos observar o que está acontecendo aqui. Primeiro, que houve uma inversão aqui da ordem. Então, eu tinha M linhas e N colunas, passou a ser N colunas e M linhas. E o elemento A que está na posição, na linha I e coluna J, ele passa a estar na linha J e coluna I. Então, sei lá, vamos pegar qualquer matriz aqui, pode ser essa, e vamos fazer a sua transposição, aproveitando aqui o ensejo. Né? Então, vamos primeiro observar o seguinte, esse elemento aqui está na posição 1. Então, significa que se eu fizer a troca, né, no caso ele vai passar, tem uma troca, né, aqui dos elementos, né? Então, ele passa a estar na posição 1, ele continua na mesma. Eu estou colocando esse índice só para indicar a posição. Esse 4 aqui está na posição 1, 2. Então, ele vai passar ele vai ficar agora na posição 2, 1. E 2, 1 é a segunda linha e primeira coluna. Tá? Ele vai passar para a posição 2, 1. Então, é isso que é transpor.
A posição que ele está na linha vai ser a posição que ele vai estar na coluna quando eu transponho. E a posição da coluna vai passar a ser a posição da linha. Ou seja, troca os números, né? Consequentemente, tem uma troca aí de posições. Então, esse 8 está na posição 1, está na posição 2, 1, ou seja, segunda linha, primeira coluna, e ele vai passar a fazer parte da posição 1, 2. Né? Ou seja, ele vai passar a estar na primeira linha e segunda coluna. Esse aqui está na posição 2, 2, quer dizer, não muda nada, né? Vem para aqui para a posição 2, 2. Por fim, esse menos 4 está na posição 3, 1, e ele vai passar para a posição 1, 3, e aqui no caso 3, 2, né? Ele vai para a posição 2, 3. Então, quer dizer, de fato, inverteu aqui a questão da ordem. Aqui está na posição 2 por 3, né? Quer dizer, a ordem é 2 por 3 dessa matriz. Depois que eu fiz a transposição. E a gente observa aqui que a linha se transforma em coluna. Ou, no caso, a coluna se transforma em linha, né? Ou linha se transforma em coluna. Quer dizer, você tem essas duas maneiras de enxergar, né? A linha se transforma em coluna. Então é isso, né? Então você tem um vetor linha, transforma esse vetor em coluna. É mais ou menos por aí. Ou você pega todas as colunas e transforma elas em linhas. Isso aqui é transpor. E a última é o produto de matrizes. A ideia do produto de matrizes é exatamente o produto de vários vetores simultaneamente. Antes de eu falar desse produto, eu só queria saber se as três primeiras operações, né, foi de fácil entendimento, ou se ficou ainda alguma dúvida para alguém que está hoje aqui presente. Tudo ok? Muito bem. Então, para a ideia do produto de matrizes, eu vou só relembrar algumas ideias de produtos de vetores. Então, primeira coisa, o produto de vetores que eu vou considerar aqui, a priori, é o produto escalar. Tá? A gente se utilizou de matrizes na primeira unidade, né, mas lá a gente assumiu o conhecimento dos determinantes de ordem 3x3. Nessa unidade, a gente vai definir os determinantes de forma geral, tá? E vai comentar mais a fundo algumas propriedades, né, que lá a gente assumiu, admitiu o conhecimento e simplesmente usou. Tá, então, nós sabemos o seguinte: se eu tenho o vetor de coordenadas 2, 1, 1, por exemplo, e o vetor v de coordenadas -1, -1 e 2, nós sabemos que se a gente fizer o escalar v, nada mais é do que multiplicar os elementos de ordem respectiva e somar os seus resultados. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 por -1 e vou somar pelo produto de 1 com -1, né, que é o segundo com o segundo, e eu vou somar com a terceira coordenada do primeiro vetor vezes a terceira coordenada do segundo vetor. Quer dizer, eu multiplico as ordens, né, as respectivas ordens, e somo tudo. Isso aqui vai dar -2 -1 mais 2, né? Ou seja, vai dar -1. Agora imagine que a gente precisa fazer o produto de vários vetores ao mesmo tempo.
Então, foi estabelecido uma maneira matricial de fazer esse produto, né, com vários de uma vez. De uma maneira simples, se eu pego esse mesmo produto que eu acabei de fazer, a gente pode fazer da seguinte maneira. Vou escrever esse primeiro vetor como sendo uma matriz linha e esse segundo vetor aqui como uma matriz coluna. Então, esse é o padrão estabelecido matricial, né? O primeiro sempre como sendo linha, né? E o segundo como coluna. E a gente sabe que o produto escalar é um único elemento, né? Porque a projeção de um vetor na direção do outro, né? E, no fim das contas, é o produto de seus tamanhos, onde um deles está na direção do outro. Um deles é uma projeção. Então, a gente imagina o seguinte agora, eu vou criar uma segunda situação. Imagine que eu vou pegar esse vetor, esse mesmo vetor aqui, e mais alguns. Então, sei lá, peguei aqui 3 vetores, e eu preciso multiplicar por 2, não só esse, né? Sei lá, vou pegar mais um aqui. Só separando o que foi que eu disse, né? Então, eu tenho aqui a primeira matriz. As linhas delas são os meus vetores, e aqui, no caso, as colunas é que são os meus vetores. Então, como é que a gente faz aqui o produto? Linha por coluna, porque é vetor, né? Esse vetor linha vezes esse vetor coluna. Aí, esse resultado, eu vou ter que estabelecer aqui uma ordem para escrever esses produtos. Deixa eu só mudar aqui essa escrita aqui, então. Sei lá, aqui eu vou manter vermelho. Aqui eu vou pôr de outra cor. Então, esse vetor coluna está em vermelho, né? E o segundo vetor está em amarelo. E aqui os vetores são linhas. Ok, então a gente vai estabelecer assim, ó. O primeiro vetor, né, que está aqui na minha disposição, né, ou seja, a minha primeira linha, quando eu multiplicar pela primeira coluna, eu vou botar na posição 1. E assim segue, né? Quando eu faço a primeira linha vezes a segunda coluna, eu vou colocar na posição 1, 2. E assim eu estabeleço os números que são resultantes aqui desses produtos. Então, a gente vai fazer, vamos fazer aqui, 2 vezes, esse aqui a gente já fez, né? Essa linha por essa, né? Fizemos aqui. Então, vai dar menos 1. Agora eu vou fazer essa linha por essa, né? Vai ficar 4. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui os resultados dos produtos, né? Então, esse aqui seria esse por esse, agora esse por esse vai ficar assim, ó. 8 mais 4, que é... Aqui eu esqueci que é ele. Mais 4. Ok, então, esse primeiro vetor já multiplicou esses dois, né? Está aqui seus produtos. Agora eu vou pegar o segundo vetor e multiplicar por cada um deles. Então, aqui vai ficar menos 4, menos 2 e 2, né? E segue a mesma regra de produto matricial, né? Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Aqui estão os resultados. Agora eu vou fazer segundo vetor, né? Pelo segundo vetor, ou seja, segunda linha vezes a segunda coluna. No
caso vai dar 16, mais 8, mais 4. E agora a gente vai escrever os produtos aqui da terceira linha, né, com esses dois respectivos, né, essas duas colunas. Então, no caso aqui vai ficar menos 3 e mais 2. E por fim vai ficar 12, 4. Só escrevendo os resultados, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 4, aqui vai dar menos 4 também, aqui vai dar 16, 28 e 28 também. Aí vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, essa matriz em relação à ordem é ordem 3×3. A gente pode interpretar que aqui tem 3 vetores, cada um com 3 coordenadas. Aqui essa matriz é de ordem 3×2, ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas. Aqui, no caso, os meus vetores são as colunas, então significa que aqui inverte, né? Eu tenho 2 vetores, cada um com 3 coordenadas, e o nosso resultado aqui da nossa matriz, desse produto dessas duas matrizes, é uma matriz aqui de ordem 3×2 também. Então, a gente vai comentar sobre algumas regras, né? Assim, algumas coisas que tem que acontecer. Então, a primeira coisa, a quantidade de elementos que tem aqui na minha linha é a quantidade de coordenadas. Tem que ser a mesma quantidade aqui da minha coluna. Deixa eu fazer não tão... Então, significa que o número de colunas é a quantidade de coordenadas. Aqui eu tenho 3 colunas. E a primeira coluna, na primeira coluna estão as primeiras coordenadas dos nossos 3 vetores. Na segunda coluna estão as segundas coordenadas dos nossos 3 vetores. E assim segue. A terceira coordenada é idem. O que isso significa? Esse númerozinho aqui é a quantidade de coordenadas do meu vetor. E aqui isso inverte, né? A quantidade de coordenadas vai ser o número de linhas, porque agora aqui o meu vetor é uma matriz coluna. Ok. Aí quantos resultados isso vai me dar, né? No caso aqui me deu uma nova matriz com 3 linhas e 2 colunas. E se a gente observar, é o que sobra aqui, ó. Então, a condição para produto matricial é que a quantidade de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. Isso a nível vetorial, eu estou garantindo que eu vou poder ter o produto vetorial, né? No caso, eu vou ter o produto da linha pela coluna, que eles representam a mesma quantidade de coordenadas de ambos, e o que sobra é a quantidade de produtos que a gente faz, né? No caso aqui são as combinações. Eu vou combinar 3 com 2, né? Ou seja, vou distribuir aqui 3 vetores vezes 2, né? No caso é isso aqui que eu estou falando, né? O que está acontecendo aqui é isso, considerando aqui cada linha como um vetor, então eu vou chamar assim, né? Eu tenho aqui a linha 1 é um vetor, né? A linha 2 é um vetor, a linha 3 é um vetor, quer dizer, eu criei um vetor
onde aqui cada elemento são as linhas, né? Eu estou multiplicando por essas colunas, essas duas colunas. Então, aqui no caso é como se fosse uma distributiva, né? Linha 1 com coluna 1, depois linha 1 com coluna 2. Né? No caso, tem que dar 6 resultados, que apareceu aqui. O problema é que aqui não tem nenhum tipo de disposição, né? Sei lá, de organização. Né? Aqui tem. Inclusive, aqui, né, esse elemento, a posição dele indica qual foi a linha e qual foi a coluna que gerou ele. Né? Quer dizer, tem uma ordem aqui dos produtos entre matrizes. Tá? Então, essa é a ideia, né, do produto matricial. Né? Em linhas gerais, né, é uma interpretação. E pronto. Então, a gente tem essas 4 operações e tem esse horror de propriedades. Tá? Para visualizar essas propriedades, é aí que eu comentei com vocês, né? Eu vou simplificar aqui ao máximo cada propriedade dessa, ou seja, ou eu transformo todos os elementos num único representante, ou, né, eu, sei lá, pego linhas ou colunas. Por exemplo, como é que eu visualizo essa primeira propriedade aqui? Então, a ideia dessa primeira propriedade, uma maneira da gente visualizar é a seguinte. Em relação à soma, né? Aqui eu separei as propriedades por operações. Então, em relação à adição de matrizes, essa é a minha primeira propriedade. Essa propriedade se chama propriedade comutativa, ou seja, tanto faz, não importa a ordem que eu faça a soma, né? Ela vai ser verdadeira, e uma das maneiras de eu representar isso, né, inclusive de verificar, é a seguinte. Suponha que a minha matriz A, ela é, sei lá, ela é representada por esses elementos aqui, né, pelos A e J, e vamos supor que ela tem M linhas e N colunas, e aqui vou somar com minha matriz B, representado pelos B e J, também M por N. Na definição que a gente escreveu aqui, a soma das minhas matrizes é a soma dos respectivos elementos, ou seja, dos elementos que estão na mesma posição. É isso que está dizendo aqui. Eu vou somar o elemento da matriz A, que está na posição, que está na linha I, coluna J, com o elemento da matriz B, que está na mesma linha, mesma coluna que o de A. Ou seja, se a gente for escrever ao pé da letra o que está lá na definição, essa soma aqui é isso aqui. E para cada posição, os meus A's e os meus B's vão ser números reais. E o que a gente sabe dos números reais? Né? Que eles são comutativos, ou seja, tanto faz eu somar A e J com B e J, como somar B e J com A e J. Dá no mesmo, né? Realizar essas somas. E isso aqui eu posso representar como sendo a matriz B, né? Quer dizer, aqui a gente escreve na ordem, né? Escrevi o A e J primeiro, depois o B e J. Então, se eu for fazer o inverso agora, né? Se eu for separar, aqui eu vou escrever B e J, mais A e J. Sendo que essa aqui é a matriz A e essa daqui é a matriz B. E aqui inverteu, aqui é a matriz B e aqui é a matriz A. Ou seja, somar A com B é a mesma coisa que somar B com A. Não sei se todo mundo enxerga essa demonstração que foi feita, né, dessa propriedade. Então diga aí para mim, porque se alguém não conseguir enxergar, né, a gente escreve de outro jeito.
Essa escrita aqui é genérica, mas o que aqui quer dizer, no fim das contas, é que tanto faz eu somar essa por essa, como essa por essa. Né? Ou seja, eu poderia ter escrito essa primeiro e essa, quer dizer, trocar as posições aqui, ia dar o mesmo. É isso que essa primeira propriedade me diz. Tá? Então, assim, a gente vai fazer um pouco dessa discussão, né, em relação às propriedades. A segunda propriedade é em relação à propriedade associativa. Tá? Isso que eu estou fazendo é o que a álgebra faz. Né? O que a álgebra faz? Assim? O que é o estudo da álgebra? Estudar álgebra é você estudar as propriedades dos conjuntos. Né? Ao pé da letra é isso. Então, por exemplo, quando a gente está estudando, sei lá, o primeiro elemento assim, que a gente tem em contato com álgebra, e quando a gente está estudando desde o ensino fundamental, é as equações. As equações é a partir dali que a gente começa a chamar de álgebra. Aí muitos acreditam que a álgebra é em função da variável. E não é bem por aí. A álgebra é em função do conjunto. Por quê? Porque quando a gente está resolvendo essa equação aqui, indiretamente a gente está, na verdade, determinando os elementos desse conjunto aqui. Ó. Os elementos do conjunto X, que no caso esse X pertence a um conjunto numérico, né, que aqui, sei lá, pode ser os inteiros, dependendo da série que a gente está estudando, de tal maneira que essa equação, né, vai ser a minha propriedade para os elementos do meu conjunto. Né? Então, na verdade, quando a gente resolve essa equação aqui, na verdade a gente está definindo esse conjunto. Né? E essa é a ideia da álgebra, é estudar conjuntos. Né? Não necessariamente sei lá, trabalhar com variáveis. Trabalhar com variáveis é a gente determinar, né, propriedades dos conjuntos. Essa é a ideia. Muito bem, então é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? A segunda propriedade, que é válida aqui para a soma das matrizes, é essa propriedade aqui. Que é a propriedade associativa. Ou seja, dado três matrizes, não importa, né, quais das duas matrizes você escolhe para somar. Inclusive aqui eu posso estender essa propriedade aqui, inclusive vale para isso aqui. Ó. Eu posso escolher a primeira com a última e depois somar com a do meio. Né? Sei lá, eu tenho para matrizes eu tenho todas essas opções. Né? Inclusive essa daqui também eu posso fazer isso pela primeira propriedade, né? Que eu já fiz aqui um desenho de uma prova dela. Isso aqui é só um esboço da ideia da prova. Então, para visualizar isso, né, eu posso me utilizar da mesma ferramenta que eu utilizei para a primeira, que eu posso dizer simplesmente o seguinte, essa matriz A é a matriz que é representada pelos AIJs, tá? Todas elas supõem que é N por N, então, né, para somar matrizes, todas elas têm que ser de mesma ordem. Aqui eu não vou escrever, mas eu estou assumindo isso, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, eu vou somar essas três matrizes, a matriz A representada pelos elementos Azinho, né, os Bzinhos e Czinhos na ordem. Então aqui não importa a ordem, né, que eu comece a somar. Pela definição de soma de matrizes, isso pode ser escrito assim.
Então, aqui vale a propriedade associativa, né? O que a gente sabe? Para cada I e J, eu vou ter três números reais, né? E a soma de três números reais obedece a essa propriedade associativa. Então, significa que tanto faz se eu fizer assim, por exemplo, como então, essa primeira aqui, se a gente for realizar a separação das matrizes, né? Então, essa primeira aqui seria referente à soma da matriz A com a matriz B, né? Depois com a matriz C, e essa daqui seria o contrário, né? Seria a matriz A somada com a matriz B e com a matriz C. Veja que aqui eu nem separei de uma forma tão detalhada como nessa primeira, mas aí é porque, pelo menos, eu acho que vocês já visualizaram como é que é o funcionamento aqui. Então, aqui eu posso separar em duas matrizes, onde a primeira matriz vai ser a soma das duas primeiras matrizes, e depois eu somo aqui com a terceira, e aqui o inverso. O inverso que eu digo, no caso, as duas últimas, né? Depois com a primeira. Então, de fato, né, outro desenho para visualizar a propriedade associativa. E a terceira propriedade, ela é uma propriedade simples de se enxergar, né? Eu estou pegando uma matriz A, estou somando pela matriz nula, tá? Aqui no texto não está dito isso, mas quando eu tenho esses zeros aqui no meio das matrizes, isso aqui não é zero número, tá? No caso aqui, nesse caso vai ser, tá? Mas nesse primeiro caso aqui, esse zero aqui é a matriz nula. Inclusive, eu esqueci de citar esse exemplo aqui nas matrizes especiais. Eu esqueci. Mas a matriz nula, como é uma soma, então essa matriz nula tem a mesma ordem dessa matriz A. A diferença é que essa matriz aqui, todos os elementos são idênticos a zero. Então, qualquer A somado com zero vai dar esse qualquer A, significa que a matriz A, quando eu somar com zero, vai dar o próprio A. E aqui, né, olhando a primeira propriedade, né, vale a comutativo, né? Ou seja, se eu somo A com A nula, é a mesma coisa de somar A nula com A, que vai dar o próprio A. Então, essas são as propriedades da soma. E em álgebra a gente caracteriza, inclusive, os conjuntos quando ele tem algumas propriedades. Por exemplo, se em relação à soma, né, de matrizes, as matrizes possuem as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro, né? Esse aqui é o elemento neutro na adição de matrizes. E também vai ter elemento inverso. Então, dado uma matriz A, o seu inverso é a matriz, que quando eu somo com A, dá o neutro. E no caso, esse elemento aqui inverso vai ser menos A. Tá? Que é a mesma ideia para vetores, por exemplo. Né? Qual é o vetor que somado, sei lá, pega um vetor, eu vou somar com um determinado u elevado a menos 1, vou chamar assim, que dá o vetor nulo. Né? Então, é o menos 1. Se eu somar u com o seu oposto, né, ele vai dar o vetor nulo.
E isso segue também para matrizes. Tá? Bom, então, quando um conjunto tem essas quatro propriedades, né, aqui inclusive não tem a do elemento inverso, posso acrescentar depois. Então, as matrizes elas caracterizam um grupo aditivo, né, que em relação à adição, ela possui essas quatro propriedades. Na verdade, é abeliano, né, que aí ela tem a propriedade comutativa. Ok. Agora a gente vai ver as operações, quer dizer, a operação de produto de matriz por um número. E essa operação possui essas quatro propriedades. Né? Então, a primeira delas, que o meu escalar ele pode se distribuir aqui com as minhas matrizes, né? A propriedade distributiva. A segunda propriedade também é outro tipo de distributiva, né? Mas essa primeira distributiva eu tenho duas matrizes e a segunda distributiva eu tenho dois escalares. E tá, a terceira, esse zero, ele é o escalar neutro, tá? Ele não é matriz nula, tá? Ele é um número só, no caso é o número zero. Se eu multiplico pela matriz A, aí vai dar a matriz nula, tá? É isso que está escrito aqui nessa linha. E quando eu tenho dois escalares e uma matriz, né, tanto faz, ou eu multiplico os dois escalares e depois pela matriz, ou eu vou multiplicando cada um. Tá? Como é que a gente enxerga isso? Né? Aí tem, eu mostrei lá as primeiras propriedades de uma maneira, agora eu vou mostrar de outra maneira. Então, a segunda maneira que eu vou mostrar vai ser a seguinte: a primeira propriedade do produto por escalar é essa. Ou seja, o meu escalar se distribui. Então, para a gente enxergar isso aqui, eu vou supor que a minha matriz A ela é uma matriz, sei lá, no caso do A1 até o AN são as linhas da matriz A, que é o que eu estou considerando como se fossem vetores, e a minha matriz B também eu vou considerar cada elemento desse aqui que eu estou escrevendo são as linhas de B, no caso B1 a primeira linha, NB, desculpa, BN é a enésima linha de B, e vou considerar aqui meu escalar K, né? Vou fazer K vezes isso aqui. Então aqui vai ficar assim. A soma, né, dessas duas matrizes, nós sabemos que é isso aqui. No caso aqui, vai ser a primeira linha dessa matriz somado com a primeira linha dessa matriz, né, até a última
Ok. Isso aqui vai gerar uma matriz sólida. Vezes K, a gente sabe que K vezes uma matriz, K multiplica todos os elementos da matriz, então a gente vai ficar com isso aqui. E em relação à propriedade distributiva aqui na soma de dois vetores vezes um escalar, a gente sabe que é isso aqui que acontece. E por fim, né, aqui vai me gerar uma matriz aqui, outra matriz, ou seja, eu vou separar essa soma aqui em duas matrizes. Então isso aqui vai ficar assim. Por fim, né, que esse K eu posso tirar de cada matriz. Tá aí. No caso aqui é K vezes a soma de A com B. E nós chegamos que vai ser K vezes A mais K vezes B. Tá aí a prova, a primeira propriedade de produto por escalar. Né? Essas provas, muitas vezes, é só a visualização mesmo. Né? A gente escrevendo como é que como é que é definida as operações e algumas propriedades que a gente já tem sido provado um pouco antes, né? Aí a gente acaba exibindo. Não é nada muito complicado aqui. Até aqui tá tudo ok? Ok. Muito bem. Próxima propriedade, né, bem mais tranquila que a primeira. A próxima propriedade é em relação a dois escalares e uma matriz. E o que, que a gente sabe? Né? Nós sabemos que aqui é isso que a propriedade diz. Bom, então, como essa é uma propriedade relativamente tranquila, eu vou me utilizar aqui da primeira escrita, que é essa, ou seja, eu represento a minha matriz por
um genérico, né, que, sei lá, imaginei que o A tem ordem M por N, então, né, eu não vou escrever aqui, mas já estou admitindo isso, e aqui o I varia de 1 até M e o J varia de 1 até N. O que a gente sabe? Né? Pela propriedade anterior, quer dizer, ou né, pela definição aqui do produto, né, a soma de dois números reais, né, que é isso que eu estou considerando, que K e Q são números reais ou complexos, né, mas na verdade a gente não vai, quer dizer, aqui ó, as duas fazem a mesma coisa. A soma de dois números reais é um número real e, por definição, isso aqui é uma matriz só, né, onde esse escalar multiplica todos os elementos da minha matriz. Bom, aqui a gente sabe, né? Aqui são três números reais. Se eu fixar uma linha I e uma coluna J, né? Então aqui eu vou ter um número real. E aqui vale a propriedade distributiva, né? Isso aqui vai ser K vezes A e J, mais Q vezes A e J. Se a gente fizer a separação, isso aqui vai ser a matriz escalar K vezes a matriz que possui os elementos A e J, mais a matriz Q vezes os elementos A e J, né? E o escalar ele pode sair da matriz, né? Já que ele está multiplicando todos os elementos da minha matriz que estão sendo representados pelo A e J. Então isso aqui vai ficar K vezes a minha matriz A mais Q vezes a minha matriz A. Então também com isso a gente conclui aqui a demonstração da segunda propriedade. Vamos agora para a terceira propriedade, que ela é super simples, né? Que não precisa nem escrever muita coisa. Então você pega um número real vezes uma matriz, o número real multiplica todos os elementos da matriz, consequentemente isso aqui vai dar a matriz nula, né? Em símbolos, você pega o número real, multiplica por uma matriz A, isso aqui vai ser igual ao número real vezes todos os elementos da matriz, e número real zero vezes qualquer elemento da minha matriz, isso aqui vai dar a matriz nula. Tá? Então, essa é a ideia. Então, né, eu não diferenciei os zeros, mas na verdade esse zero é um real, e esse aqui eu vou escrever pertence a M. Imagine que M é o conjunto de todas as matrizes. Então, esse zero que está escrito aqui, na verdade, ele é a matriz nula. E, por fim, a última propriedade, né? No caso, produto por escalar, a quarta propriedade do produto por escalar, é a propriedade associativa, indiretamente, é a mesma que para três números reais. Né? Então, se eu tenho K vezes Q vezes a matriz A, esse produto vai dar um número real, porque K é real e Q também é. Então, isso aqui é um escalar só. E o produto é definido assim. Bom, aqui dentro vale a propriedade associativa. Aí tanto faz
multiplicar os dois escalares, depois vezes os elementos da minha matriz, A, assim como multiplicar primeiro o Q pela matriz A e depois pelo K. Então, essa primeira configuração é essa, né? E essa segunda é essa daqui. E pronto. Ok. Agora, em relação à transposição, então tem a propriedade em cima das matrizes simétricas, né, da transposição, que diz o seguinte: se eu fizer a transposição de uma matriz simétrica, vai dar a própria matriz. Então aqui eu vou utilizar uma matriz 3x3, só para a gente enxergar, tá? O meu interesse aqui não é me aprofundar nessas demonstrações dessas propriedades, mas para que a gente tenha uma visão, né, eu vou, sei lá, exibir aqui de uma maneira esperta. Então vamos pegar uma matriz A da seguinte maneira, no caso é simétrica, né? Eu vou pegar assim, ó, A1, A2 até AN. Então aqui vai ser, lembrando que é uma matriz simétrica, é quando essa propriedade ocorre, né, no caso essa daqui. Ou seja, aqui eu não estou escrevendo com a simbologia completa, mas aqui eu estou considerando a posição, né? Então esse elemento aqui é de posição 1 por 2. Ele vai ser igual à posição 2 por 1. Então eu vou escrever assim. Esse aqui é de posição 1 por n. Então o de n por 1, né, no caso esse aqui, tem que ser igual a ele, né, para que isso aqui aconteça. Então eu vou escrevendo assim, tá? No caso aqui eu vou escrever, sei lá, B1 até Bn, e aqui até Bn, e assim segue. Aí vamos supor, sei lá, que aqui é Zn. Então essa matriz aqui ela é dita assimétrica, né? Por exemplo, do jeito que está escrito aqui, esse meu elemento B aqui, ele é de posição 2 por n. E para ser simétrico, o de n por 2, que no caso é esse aqui, ó, tem que ser igual a ele. E L. Isso vale para todos os outros, né? Então, por isso que ela é dito simétrica. Tá, então, do jeito que está aqui, se a gente fizer a transposição da minha matriz A, então essa linha vai virar coluna. Pô, mas se essa linha virar coluna, né, vai continuar sendo igual aqui. Essa linha já é essa coluna. Então, essa segunda linha aqui, quando eu transpor, ela vai virar exatamente essa segunda coluna. E assim vai seguindo. Ou seja, se eu transponho essa matriz aqui, ela é o próprio A. E essa matriz é simétrica por definição. Tá? Então, está aí a prova da primeira propriedade.
Todo mundo conseguiu entender essa ideia aqui que eu acabei de fazer? Da primeira propriedade? Ok. Eu sei que essa parte inicial eu sempre falo, né? A álgebra não é tão atrativo, sei lá, quanto você visualizar o dinamismo, né, da informação, né? Aqui não, aqui olhar propriedades, né, não é tão atrativo de forma geral. Mas enfim, né, vamos observar aqui o que de fato acontece. Né? Então, outra propriedade que ocorre aqui nas transposições é essa. Eu tenho uma matriz A, se eu fizer a transposição duas vezes, então eu não fiz nada. Né? Então, sei lá, pegando qualquer matriz A, e vamos supor que eu vou pegar as colunas de A, sei lá, vou chamar assim, ó, C1, C2, até o CN. Isso aqui são as colunas de A. Tá? Aí, se a gente fizer a transposição do A, significa que cada coluna dessa vai virar linha. Então, eu vou só escrever assim. Ó. Essa coluna 1 é a primeira linha. Ela era coluna aqui na matriz A e se transformou em linha aqui na matriz transposta. A segunda coluna vai se transformar em segunda linha e assim segue. E significa que se eu fizer a transposição uma segunda vez, significa que essa linha vai virar coluna. Essa segunda linha vai virar segunda coluna e assim segue. Ou seja, ela voltou a ser a matriz inicial. Tá? Outra maneira de visualizar isso, né, de uma forma simples, é a seguinte: eu tenho a IJ, as minhas matrizes. Isso aqui significa que a transposta é isso aqui que vai acontecer, né? Vai ter a troca das posições aqui em relação aos elementos A. Né? Então, o meu elemento que está na linha I, coluna J, vai passar a estar na linha J e coluna I. E isso aqui significa que se eu fizer a transposta uma segunda vez, então é isso aqui que vai acontecer. Né? Ou seja, o elemento que estava na linha J e coluna I vai passar a estar na linha I e coluna J. Mas era como ele estava no início. Ou seja, eu fiz a mudança e depois desfiz. Tá? Então, essa é a terceira propriedade. Não, a segunda ainda. Das transposições de matrizes. Ok. Então, continuando aqui, a terceira propriedade me diz que se eu somo duas matrizes e transponho, é a mesma coisa de transpor cada uma individualmente e depois somá-las. Então, essa é a nossa propriedade. Okay, então, aqui, vou usar os genéricos, AIJ mais BIJ, né, como sendo as matrizes A e B. A minha soma vai ficar assim.
Observe que eu não fiz a transposição ainda. E eu vou só escrever assim, tá? Aqui vai ficar A mais B, né, que eu vou somar o número real que está na iésima linha e jésima coluna com o elemento B, que também está na iésima e jésima coluna, sendo que eu vou escrever assim, tá? A soma na iésima linha é justamente o cara da iésima linha da matriz A com a iésima linha da matriz B e respectivas colunas, tá? Ok, então, realizando a transposição, isso aqui vai ficar assim. Então, tem aqui uma troca, ou seja, essa troca pode ser escrita assim. E essa matriz aqui nada mais é do que essa daqui. Aqui ficou esquisito, né? Deixa eu só agitar isso aqui. Isso aqui é IJ, esse também é IJ. Desculpa. Assim, aqui é AJI, né? Que eu estou igualando isso aqui, mais BJI e esse aqui é a mesma coisa do AIJ transposta, né? Já que aqui tem a troca da linha pela coluna respectiva. E esse daqui vai ser o BIJ transposta. Ou seja, se eu somo duas matrizes e transponho, é a mesma coisa da soma das transpostas individualmente, né? Ou seja, transpor cada uma e depois somar, né? E a última propriedade, né, para a gente fechar essa primeira parte, né, no caso, para a próxima aula vai ficar para provar essas propriedades de multiplicação de matrizes. Essa última, ela me diz o seguinte: se eu tenho uma matriz que ela é K vezes uma matriz a transposição disso, então isso aqui vai ser K vezes a transposição só da matriz. Elas são intuitivas porque essas propriedades valem para números. Se eu troco essas matrizes por números, elas são válidas. E se eu troco esses números por vetores também, né? E considerando que uma matriz é uma composição de vários vetores, então, consequentemente, as matrizes elas herdam também dos vetores, essas propriedades. Eu sei que lá a gente não fez esse trabalho algébrico, né? Mas essa é a razão da gente visualizar esse lado intuitivo aqui das expressões. Então, aqui seria o seguinte, eu vou pegar a minha matriz, no caso, K vezes A e J, ou seja, o K multiplica todos os elementos da minha matriz A, né? Eu vou fazer a transposição disso.
E isso aqui vai ficar K vezes os meus elementos AJI, porque K multiplica todos. Quando a minha linha se transformar em coluna, o K não vai sair, né? Ele vai permanecer em todos os elementos. Significa que isso aqui eu posso escrever assim. E as minhas matrizes, a minha matriz A, que tem os elementos da forma AJI, nada mais são do que o meu AJ transposto. Né? Então, significa que essa propriedade, de fato, ela é válida. K vezes A transposta disso, é K vezes a minha matriz transposta. E pronto. Com isso, a gente encerra pelo menos esses comentários dessas propriedades iniciais. Né? A próxima aula a gente vai comentar dessas. Essas daqui vão dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o produto ele não é tão simples quanto as outras operações, né? Vou pegar linhas completas vezes colunas completas, né? Quer dizer, são combinações, né? Então é um trabalho mais árduo. Inclusive, se a gente for enxergar dessa maneira, os produtos aí já não são tão intuitivos, né? Que aqui cada elemento do produto de matrizes ela é gerado aqui por um somatório, quer dizer, já deixou de ser intuitivo. Então, aqui significa que é mais fácil a gente visualizar pela forma vetorial. Vou considerar as linhas ou colunas como sendo vetores. Mas, ao fazer isso, vai ficar tranquilo, tá? Fica fácil. Aqui não é bicho, não, aqui é tranquilo. E lembrando que tudo isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, né, esses encontros, não serão cobrados. Né? Eu não vou perguntar nada em relação da álgebra de matrizes. Perguntaria se esse curso fosse de álgebra linear, né? Mas não é. É de vetores. Né? Então, o que está valendo aqui é o que eles são capazes de fazer. E não, né, as suas propriedades por si só. Pois tá, gente. Então, é isso. Eu só interromper a gravação, tá? Eu vou encerrar esse encontro por hoje. Próxima aula a gente continua essas ideias. É grato a quem